Olá, mais uma vez aqui para a gente bater um papo, falar sobre um tema gostoso. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema que essa semana eu fiquei bastante pensativa a respeito disso. Hoje eu quero falar para vocês sobre maturidade e imaturidade. E quero falar para vocês que a Bíblia também fala sobre isso. A Bíblia ela é um manual onde a gente consegue achar tudo na nossa vida, tudo que estamos vivendo, tudo que estamos passando. E hoje eu quero que vocês possam abrir a palavra. Está em 1 Coríntios 13, 11, que diz assim: Quando eu era menino, eu falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E hoje eu quero falar para vocês a respeito das fases que nós vivemos em nossa vida. O ser humano, quando Deus forma ele e traz ele ao mundo, ele tem quatro fases que todo ser humano passa. É claro, com exceção daqueles que por alguma forma que Deus quer e a gente não sabe entender, acaba sendo interrompido a vida e acaba não vivendo essa fase. Mas a maioria dos seres humanos passa por ela. Ela é formada pela infância, pela adolescência, pela idade adulta e pela velhice. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito dessas quatro fases, mas eu quero me atentar a uma especificamente, que ao decorrer desse vídeo você vai entender, como eu já disse aqui. Estamos vivendo a época da maturidade ou da imaturidade. Ouça um pouquinho e você vai entender o que eu estou falando. A infância, ela acontece a partir do nosso nascimento. Nós nascemos e começamos a conhecer tudo no mundo. Começamos a abrir os nossos olhos, começamos a nos alimentar, começamos a balbuciar sons de início e depois palavras. Então, nós começamos a nos familiarizar com o meio que a gente vive, com as pessoas que a gente vive. E essa parte da infância é uma parte fundamental na vida do ser humano. É nela que começa o alicerce para uma vida adulta saudável. Então, você que talvez tenha filhos, bebezinhos, pequenos ainda, se atente para isso, porque tudo começa a acontecer nessa época, na infância. A infância ela tem um período, como tudo na vida ela é um período. Então é nesse período que você vai formar várias coisas no teu filho ou que você formou em você e que talvez tenha sido uma má formação que precisa talvez de um conserto. Então, com o decorrer, você vai entendendo algumas coisas, você vai discernindo talvez algumas coisas na tua vida. É na infância que a criança ela cria todo o meio dela, as pessoas com quem ela vive, os familiares, laços afetivos que ela vai carregar para uma vida. Então é nesse período que a criança precisa dos seus pais por perto, criança precisa dos seus familiares, de um alicerce, de uma base. É nessa fase que a gente lembra dos nossos primeiros professores, é nessa fase que a gente lembra dos nossos primeiros amigos, casa de vó e de vô, memórias, recordações que temos, que acontece toda na infância, é nela que vai moldando, vai caracterizando quem nos tornaremos futuramente. Então essa fase, ela é separada também em três fases.
Ela tem a primeira infância, que vai do nascimento até aos 3 anos de idade. Ela tem a segunda infância, que vai dos 3 aos 6 anos de idade. E a terceira fase, que vai dos 6 anos de idade até os 11 anos de idade. É claro, toda regra tem uma exceção. Hoje as nossas crianças, elas estão assim totalmente precoces em tudo. Nós sabemos que nossas crianças hoje não tem nada a ver com quem éramos nessa época, mas ainda continua sendo nessa fase aonde a gente vai moldar. Se você pega seu filho pela manhã, leva ele para a igreja, escola dominical, escola bíblica, você está criando nele uma personalidade, um caráter de uma pessoa que vai conhecer o Senhor, que vai ter uma caminhada com o Senhor. Então, tem coisas que nós precisamos nos atentar, palavras ditas para os nossos filhos. Meu Deus, tome muito cuidado com o que você lança na vida do teu filho, tome muito cuidado com as palavras. Talvez você esteja ouvindo e você ouviu tantas palavras que hoje, se você parar para pensar, você vai entender que te atrapalharam muito na sua vida. Palavras talvez quando você era criança: olha, você não vai ser ninguém, você é burro, você nunca vai aprender, você nunca vai se dar bem na vida, que causa traumas muito grandes depois de adulto. Então, assim, toma cuidado com as palavras, substitua palavras, substitua as palavras de agressão, de desmerecimento por palavras de incentivo. O teu filho pode chegar em você e falar assim: eu não consigo aprender, eu sou burro. Você vai olhar e falar: não, você não é. Você é amado por Deus, você é escolhido pelo Senhor, você é inteligente, você é uma pessoa que vai ser um grande homem ou uma grande mulher. Substitua essas palavras na infância. A infância, ela é a nossa base, é aquele alicerce da casa, é onde ele tem que ser muito fundamentado, muito bem construído para aguentar depois as paredes, as janelas, as portas. Então tome cuidado com a infância que você está criando na vida do teu filho. E principalmente se você passou por uma infância assim, uma infância traumática, comece a mudar a tua história, começa a olhar de uma forma diferente para a sua vida. Vamos lá, que eu quero chegar na etapa que eu quero falar com vocês. Nossa segunda fase, adolescência. A adolescência é a fase de agitação, é a fase de expansão dos nossos filhos. Os meninos, eles começam a ficar nitidamente visíveis, eles engrossam a voz, a barba começa a aparecer, o corpo começa a modificar, assim como na mulher também. A mulher começa a ter os seios, as pernas aumentar, o quadril sendo preparado para gerar vida. Então tudo vai mudando também na mulher. Os hormônios começam a ser alterados. Deus criou tudo tão perfeitamente que é nítido que comece a ter essas diferenças entre o homem e a mulher. Como também nessa fase ela é criada por 3 fases: a pré-adolescência, que vai dos 11 aos 14 anos, a adolescência média, que vai dos 14 aos 17, e a juventude, dos 17 aos 20 anos. Essa é a fase do descontrolado, é a fase de você errar, de você acertar, de você se arriscar, de você ter ousadia, de você se atirar em novas coisas, de você poder falar assim: eu errei, mas eu tenho tempo de consertar. Essa é uma fase onde os nossos adolescentes andam até abusando bastante dela, né? Porque é uma fase que podia ser um pouco mais freada, um pouco mais comedida, mas infelizmente nós estamos com adolescentes extremamente acelerados, adolescentes que estão passando por transição de uma forma muito complicada, que está afetando a sociedade de uma forma assim gigantesca, de uma forma sobrenatural. Então, assim, digo novamente, precisamos estar ali, ó, firme. Entendo que hoje
talvez muitos não tenham pais, não tenham mães ali presente. Os pais estão trabalhando demais, os pais estão numa fase de trabalhar e esses filhos estão ficando muito sozinhos, ou pior ainda, internet, acesso a tudo que nós na nossa época não tínhamos. Os nossos filhos, os nossos adolescentes estão assim sem freio algum. Então é uma época muito preocupante. Esteja atento, esteja ali observando o que teu filho está fazendo, dê uma fiscalizadinha sim. As pessoas às vezes me falam assim, mas você vai invadir a privacidade do teu filho. Para mim isso é cuidado, não é invasão. Para mim isso é me precaver de talvez danos futuros. Então eu acho que de vez em quando dá assim uma sondada, uma fiscalizada no que teu filho está fazendo, não é invasão, é cuidado. Se atentar para que não aconteçam coisas que talvez um dia você se arrependa e fala assim, poxa, eu devia ter cuidado mais. Então essa fase da adolescência é uma fase bem tumultuada, sempre foi, lá no passado, no presente, em qualquer momento. Os nossos adolescentes estão cada vez mais donos de si, sabem, batem de frente assim de uma forma muito forte, muito determinado. Os nossos adolescentes hoje, eles estão querendo assim, de igual para igual. Eu vou falar com você como você fala comigo. Aquele respeito. Ontem eu estava até trocando uma ideia com alguns amigos e a gente estava falando a respeito disso. Qual era a diferença de hoje para o passado com relação aos nossos pais? Eu tenho uma criação muito diferente do que eu vejo hoje. E eu tentei muito criar os meus filhos dessa forma. Qual forma? O meu pai até hoje, se ele falar pra mim, é regra, ponto final. Ele é meu pai, eu respeito o que ele fala. Minha mãe é a mesma coisa. Então, assim, eu vejo que hoje, muitos filhos, eles batem de igual para igual, eles falam na mesma altura. Mas eu tenho uma... aqui em casa a gente tem essa liberdade. Para mim isso não é liberdade, para mim isso são filhos mal educados, que não respeitam a autoridade de pai e mãe. Então assim, hoje nós vivemos numa sociedade que a gente não pode falar mais nada. As escolas não conseguem mais ter controle nesse sentido com os alunos, porque eles acham que professor não vale nada. Eles acham que professores são tratados como lixo. E na minha época, professores eram os nossos mestres. A gente respeitava, a gente levava flores, a gente levava maçã, a gente tinha uma idealização no professor, que infelizmente hoje está muito distorcida. Mas isso é de base familiar, tá? Isso é pais que ensinam respeito. E quando a gente ensina respeito, eles aprendem a respeitar também as pessoas. Vamos lá, a fase que eu queria chegar, a fase adulta. Nessa fase que as mudanças corporais estão bem lentas, você já não vê tanta mudança. Surgem alterações psicológicas. O nosso sistema nervoso, ele está em pleno amadurecimento. Essa fase, ela é separada em duas fases. A adulto jovem, que vai dos 21 aos 40, e a meia-idade, que vai dos 40 aos 65. É uma fase mais tranquila, porém mais complicada. E é nessa fase que eu quero falar com você agora. Por ser uma fase onde a gente já está com uma certa idade, e eu estou nessa fase, a gente já não atura muita coisa. A gente já não tem ânimo para muitas coisas. Ao mesmo tempo que a gente olha e fala assim, já não me atinge também tanto. Mas nós vivemos cada vez mais com o nosso psicológico alterado.
Nós vivemos cada vez mais num desencontro, num desequilíbrio. Por quê? Porque a gente não aceita essa idade, mas a gente também já não é mais jovem. Hoje ainda, graças a Deus, com todas as evoluções, a gente tem tido uma vida mais tranquila. Mas, antigamente, uma mulher de 40 anos era uma mulher velha. Hoje não, hoje as mulheres e os homens estão se cuidando, estão tendo uma vida super equilibrada, estão tendo uma vida assim, mais tranquila, porém, o psicológico ele ainda continua sendo afetado. É uma busca desenfreada pelo sucesso, é uma busca pela tranquilidade financeira, é uma busca pela tranquilidade familiar. E o que eu tenho percebido? Muitos jovens adultos vivendo numa fase errada da vida. Eles não conseguiram mergulhar nessa fase. Nós vivemos hoje, para não dizer uma palavra muito usada por aí, mas nós vivemos uma geração de mimimi. Nós vivemos uma geração que as pessoas não estão se adequando àquilo que elas vivem, à idade que elas vivem. Eu vou assim citar um exemplo. Tem mulheres que, como eu, já passaram dos 40, que ainda querem viver como adolescentes, que ainda acham que o seu corpo é de uma adolescente. E eu não sou contra você cuidar do corpo, não, pelo contrário, eu sou uma pessoa que realmente cuido, gosto, principalmente por causa da minha saúde. Mas o que eu quero falar para vocês? O valor está começando a se inverter. Sabe, as mulheres estão começando a entrar numa direção que talvez não seja bacana. Você exige respeito, mas você não impõe respeito. E assim os homens também, homens que eram para estar hoje com uma cabeça de um homem maduro e acha que é um molecão ainda, sabe? E isso tem bagunçado muitos lares, tem bagunçado muitas famílias. Talvez o tema de hoje seja um tema até assim agressivo, ofensivo, e me perdoa, eu estou aqui expressando realmente o que eu ando vendo quando eu tenho cuidado de algumas pessoas. Eu tenho percebido que as pessoas não estão se enquadrando na idade que elas precisam ter. Eu não digo de mentalidade de você ter que ser uma velha, de você ter que se comportar. Não é isso. Eu estou dizendo de bom senso, amadurecimento, se portar como uma pessoa madura, com temperamentos maduros, com decisões maduras. Amadurecimento tem a ver com maturação. Maturação é um processo de passagem. Ela pode ser uma passagem na estrutura, na forma, na função e no organismo. Ou seja, ela é uma evolução. Então, nós precisamos amadurecer, nós precisamos evoluir. A nossa vida não para, ela não fica estagnada, ela não fica fundamentada apenas naquela idade tua. Então, nós geramos consequências futuras. Nós geramos consequências. Hoje, por não querermos viver condizente com a nossa idade, com a nossa época, com o nosso tempo exato, nós estamos criando uma sociedade muito difícil de se viver. Você às vezes exige, eu já falei isso agora no vídeo, você exige respeito, mas você não impõe respeito. E depois você acaba se frustrando. Quantas mulheres aí, ó, que podiam talvez estar alicerçadas numa família e não aguentaram, não toleraram algumas coisas. Quantos homens também com ira, não souberam direcionar sua estrutura familiar. Eu tenho muita preocupação e talvez agora com essa fala algumas pessoas podem entender um pouco
algumas coisas. Eu acho que amadurecimento, principalmente quando se existe uma família, é, é você resolver os seus problemas dentro da sua casa. Hoje em dia, todo mundo participa da vida de todo mundo. Eu acho isso muito desagradável, eu acho isso muito feio, eu acho isso muito fora dos meus padrões, tá bom? Eu estou dizendo a meu respeito. Esse vídeo hoje eu estou dando a minha opinião. Eu sou da opinião que tudo que acontece dentro de uma casa, ela tem que permanecer dentro de uma casa. Você não tem que sair expondo a tua vida, o teu cotidiano para todas as pessoas. Porque depois do dia que alguém não te respeitar, você talvez olhe e fale assim, mas eu não entendi, por que não estão me respeitando? Porque você se expôs demais. Porque você refletiu demais para o mundo o que era para ficar guardado somente dentro do teu lar, dentro da tua casa. A nossa casa, o nosso lar, ele é o nosso reduto. Tem coisas que acontecem ali que tem que ficar ali. Não precisa estar para fora dos muros, dos portões da nossa casa. Eu sou uma mulher que por muito tempo minha família não soube muito sobre a minha vida. Hoje elas sabem um pouco pelos meus testemunhos, por coisas que eu conto às vezes nas minhas pregações, mas eu não saio contando a minha vida para as pessoas, rasgando a minha vida para as pessoas. Porque eu nunca sei para quem eu estou fazendo isso, se essa pessoa realmente me ama muito ou se ela quer apenas uma arminha para me apontar. Então eu prefiro não ter esse tipo de atitude. E para mim, imaturidade é quando a gente expõe a nossa vida o tempo todo. Expõe na internet, expõe em conversa em roda de amigos, expõe no nosso meio social, ou seja, na nossa igreja, ou seja, no nosso trabalho. Essa exposição, para mim, me revela uma imaturidade muito grande. Essa exposição, para mim, me revela que há muitos jovens adultos agindo como adolescentes. Eu conheço muito adolescente que tem uma mentalidade muito mais adulta do que os nossos jovens adultos. Tem momentos que a gente guarda para nós aquilo que um dia pode servir como arma para nós. Então, o tema de hoje é isso: maturidade ou imaturidade? Quem você tem sido nesse momento? Você tem sido um imaturo ou uma pessoa madura? O vídeo hoje talvez até foi um pouquinho maior do que eu queria que tivesse sido, mas eu precisava falar sobre isso. Paulo, quando diz nesse texto de Coríntios, ele fala exatamente sobre isso. Quando eu era menino, eu pensava como um menino. Agora que sou homem, eu penso como homem. Então a Bíblia é muito clara, quando nós crescemos, temos que ter atitude de pessoas que cresceram, de pessoas maduras. Reveja o que está acontecendo na sua vida, reveja quem você tem sido. Se você não saiu da adolescência, você tem sérios problemas. Se você realmente continua com a mesma imaturidade que você tinha aos teus 18 anos, é sério, você precisa de ajuda. Agora, se você está conseguindo manter um equilíbrio, conduzir, é claro, tem momentos que nós vamos ter problemas, algumas coisas, mas é nesses momentos que você sabe realmente a maturidade que você está tendo. E para finalizar o vídeo, a velhice, que é a melhor idade, aonde as pessoas já não querem mais se importar com brigas, com discussões, elas querem viver uma tranquilidade, uma paz, um amor, porque a vida está chegando ao fim. Então elas já não têm tempo para coisas ruins, elas querem se encher de coisas boas. Óbvio, o corpo já não está aguentando mais, a saúde já está debilitada, talvez as doenças já estão chegando. Mas o que faz toda a diferença é entre a adolescência e a fase adulta, quem você tem se tornado, para que você tenha uma velhice adequada com aquilo que você caminhou toda a sua vida. Eu quero que você assista esse vídeo, passe para outras pessoas. Hoje foi um pouquinho diferente, eu expressei mais a minha opinião a respeito de muita coisa,
mas eu quero dizer para você que eu quero que Deus te abençoe muito, te dê muita sabedoria. É a única coisa que a gente precisa do Senhor, sabedoria para viver no tempo que a gente tem vivido. E desejo a você muita maturidade em áreas da sua vida que você tem sido imaturo demais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre de todo mal e que você se torne um homem e uma mulher de acordo com a vontade do Senhor. Deus abençoe vocês.